Rodrigo Almeida humilhou a própria esposa grávida na frente de sócios e amigos, com um sorriso no rosto. Não sabia que ela já tinha o resultado do exame de DNA na bolsa e que cada palavra que ele disse naquela noite seria usada contra ele. Me solta! A voz de Marina saiu baixa, mas firme, aquele tom de quem já está aguentando muito mais do que devia. Rodrigo não soltou. Apertou mais. Sorri. Falou baixinho, sem nem virar o rosto. Tem câmera aqui. Marina sorriu. Um sorriso vazio, ensaiado. Ao redor dela, o salão do Clube Jardins brilhava com lustres de cristal e trajes caros. Era o jantar anual do Grupo Almeida. Umas 200 pessoas, vinho importado, discursos sobre crescimento e resultados. E ela ali de barriga de 5 meses, parada ao lado do marido, como se fosse um enfeite de luxo. Precisamos conversar, disse. Agora não, Marina. Rodrigo. Agora. Não. Um dos sócios se aproximou, deu um tapinha nas costas de Rodrigo e soltou uma gargalhada por alguma coisa que Marina não ouviu. Rodrigo soltou o braço dela e mostrou aquele sorriso de sempre. O mesmo que um dia ela achou irresistível. Ela ficou parada. 3 passos atrás dele, invisível. Foi nessa hora que Fernanda atravessou o salão. Alta, vestido preto, cabelo preso. Cumprimentou Rodrigo com 2 beijos e uma mão que demorou 1 segundo a mais no ombro dele. Ele não se afastou. Marina sentiu o estômago embrulhar, não de ciúme, de confirmação. Ela já sabia, fazia semanas que sabia. O que os dois ainda não sabiam era o que ela carregava dentro da bolsa. Um envelope branco, lacrado, com o resultado de um exame que ela fez por conta própria, sem contar para ninguém. Mais tarde, naquela mesma noite, Rodrigo ia fazer uma piada na frente de todo mundo. Uma daquelas piadas que fazem geral rir, mas só o casal entende o veneno que tem por trás. E quando ele terminasse de falar, quando o salão inteiro estivesse do lado dele, com os copos levantados e sorrisos abertos, Marina ia abrir a boca pela primeira vez em meses. E o que ela tinha para dizer mudaria tudo. O que dizia exatamente aquele envelope? E por que ela esperou até aquela noite para agir? Um flash atravessou o salão. O fotógrafo do evento registrava tudo. E aquele clarão, aquela luz branca por uma fração de segundo, levou Marina para outro lugar. Outro jantar, outro vestido, outro Rodrigo. 3 anos atrás. Tinham acabado de voltar de Campos do Jordão. Uma viagem surpresa que Rodrigo organizou sem avisar. Faz uma malinha pequena, a gente vai agora. Ela riu tanto que chorou. Na volta, no aeroporto, ele ficou olhando para ela e disse: Você é a pessoa mais fácil de amar que eu conheci na vida. Ela acreditou. 2 meses depois, o pedido de casamento. Simples, sem ajoelhar, sem muito teatro. Os dois no terraço do apartamento, pizza aberta na mesa, ele virou e disse: Quero que você seja minha família, do jeito que for. Ela disse sim antes mesmo de ele terminar a frase. Aquele era o Rodrigo que ela tinha escolhido. O som de uma notificação no celular dela, no banheiro de casa, numa terça à noite. Ela não queria ver. Pegou o telefone só para apagar a tela que estava acesa em cima da pia e viu. Uma mensagem da Fernanda, com uma foto. Não era uma foto de trabalho. Marina ficou uns 3 minutos parada na frente do espelho sem conseguir respirar direito. Depois, deixou o celular exatamente onde estava. Foi para a cama. Deitou de costas para o Rodrigo e não dormiu nada naquela noite. Nos dias seguintes, não disse uma palavra. Observou. Prestou atenção nos horários, nas viagens, nas desculpas pequenas demais para serem verdade. E quando descobriu que estava grávida, em vez de chorar ou sair correndo para contar para ele, tomou uma decisão fria, calculada, que no começo ela mesma não reconheceu como sua. Ia esperar, ia guardar tudo, cada prova, cada detalhe. Ia fazer o teste de DNA antes de qualquer confronto, para nunca depender da palavra dele. E quando chegasse a hora, e ia chegar, ela estaria pronta.
O flash de outra câmera trouxe Marina de volta. Rodrigo estava de pé no centro do salão agora, com uma taça na mão, chamando a atenção como sempre fazia. A voz dele ressoou por todo o espaço. Quero agradecer às pessoas que tornaram este ano possível. Olhou para a Fernanda quando disse isso, não para a Marina. Ela apertou a alça da bolsa. O envelope estava ali dentro, quentinho, quase pulsando. E pela primeira vez em meses, sentiu algo que não era medo, era calma. Aquela calma estranha que vem quando você já sabe exatamente o que vai acontecer e só está esperando o momento certo. O momento estava chegando. Na manhã seguinte ao jantar, Marina acordou cedo, antes do Rodrigo. Ficou deitada uns minutos, olhando para o teto, com a mão na barriga. Depois levantou, pegou o celular e começou a procurar advogados de família na cidade. Não queria briga, não queria escândalo, só queria se proteger, ela e o bebê, antes que o Rodrigo tomasse alguma atitude primeiro. Encontrou um escritório bem conceituado, agendou uma consulta pela internet e foi sozinha, sem contar para ninguém. A recepcionista a fez esperar 40 minutos. Quando o advogado finalmente apareceu, deu uma olhada rápida nela, na barriga, e perguntou com aquele tom de quem já está com pressa antes mesmo de começar. A senhora tem algum documento do regime de casamento? Tenho. Separação total de bens. Ele anotou. Folheou uns papéis. Perguntou o nome do marido. Quando Marina disse Rodrigo Almeida, o homem parou. Piscou 2 vezes. Fechou a agenda. Conheço o doutor Almeida, disse, com um cuidado novo na voz. A senhora sabe que o escritório dele é sócio do nosso há anos? Marina entendeu naquele segundo que a consulta tinha acabado antes de começar. Posso recomendar outros colegas, continuou já se levantando, profissionais competentes, mas não seria ético da minha parte assumir esse caso. Ela agradeceu. Saiu. Ficou uns 5 minutos no estacionamento dentro do carro sem ligar o motor. Tentou outro escritório no dia seguinte. A advogada a recebeu bem, ouviu tudo com atenção, pediu os documentos, mas no dia em que Marina voltou com os papéis, a mulher estava diferente, mais fria. Disse que tinha um conflito de agenda e que não poderia dar continuidade ao caso. 2 escritórios, 2 negativas, em menos de uma semana. A rede do Rodrigo era maior do que ela imaginava. Saiu do segundo escritório com as mãos levemente trêmulas, tentando parecer normal caso alguém estivesse olhando. Por dentro, estava entendendo devagar e com peso que não ia ser fácil, que ele já tinha construído muros em lugares que ela nem sabia que existiam. Foi numa quinta-feira que Dona Helena ligou. Marina, precisamos conversar, sem o Rodrigo. Só nós 2. A sogra morava num apartamento nos jardins, daqueles com porteiro de terno e elevador silencioso. Marina foi porque recusar seria pior. Dona Helena estava na sala com o café já servido e uma postura de quem não veio bater papo. Senta, Marina sentou. Você sabe que eu nunca fui contra você, começou a mulher cruzando as mãos no colo. Mas meu filho me contou o que está acontecendo. E quero te ajudar a sair dessa com dignidade. Sair disso como? Dona Helena abriu uma pasta que estava em cima da mesa de centro. Empurrou em direção a Marina. Esse é um acordo simples. Separação consensual. Você recebe pensão até o bebê completar 2 anos, mais uma quantia única em dinheiro. Em troca, renuncia aos direitos sobre a empresa e não faz nenhum tipo de declaração pública. Marina olhou para o papel, depois para a sogra. Quantia única de quanto? 150 mil. Silêncio. 150 mil reais para eu desaparecer e ficar calada. Para você poder recomeçar com tranquilidade, corrigiu Dona Helena, com aquele tom meloso que escondia aço. Você é nova, Marina. Tem a vida toda pela frente. Não precisa se desgastar num processo longo e humilhante. E se eu não assinar? A mulher não respondeu de imediato. Pegou a xícara de café, deu um gole pequeno.
Meu filho tem advogados muito bons e tem provas de que você sabia do comportamento dele e se calou por interesse financeiro. Vai ser difícil você sair bem dessa história, principalmente com a imprensa. Era uma ameaça, embrulhadinha em seda, mas ameaça. Você tem até sexta para assinar, disse Dona Helena, levantando-se. Depois disso, as coisas complicam mais. Marina saiu do apartamento sem assinar nada, mas também não disse mais nada. Ficou uns 20 minutos dentro do carro, estacionada na rua, motor ligado, ar-condicionado no máximo, mesmo com frio. 150 mil. Pensão por 2 anos. Desaparecer. Uma parte dela, uma parte pequena, mas real, pensou que talvez fosse mais fácil. Pegar o dinheiro, ir para a casa da mãe em Belo Horizonte, criar o filho longe de tudo aquilo. Recomeçar do zero, sem batalha, sem processo, sem ter o nome destruído em público. Estava de 5 meses, cansada, com azia, sem advogado, sem aliados. Quem era ela para enfrentar um homem com a estrutura que o Rodrigo tinha? A dúvida era real. Não era fraqueza, era honestidade. E a honestidade dizia que a luta que vinha pela frente ia ser feia, cara e longa. Fechou os olhos, e aí veio aquela imagem. Ela não chamou, simplesmente apareceu. 6 meses atrás, um jantar com clientes do Rodrigo, num restaurante no Itaim. Ela tinha chegado um pouco atrasada, pediu desculpas, e Rodrigo disse para o cliente do lado, rindo: "Ela é assim, bonita, mas meio avoada." Todo mundo riu. Ela também riu para não criar problema, mas aquele riso tinha ficado entalado desde então. Não era a primeira vez. Era só a vez que ela não conseguiu esquecer. Abriu os olhos. Olhou para o envelope que estava no banco do carona, que tinha carregado sem perceber. O resultado do DNA. Pensou, se eu assinar esse acordo, esse envelope não vale nada. Eu abro mão de tudo que sei, de tudo que tenho nas mãos, por 150 mil reais e a promessa de uma mulher que nunca gostou de mim de verdade. E aí tomou a decisão. Não com raiva, com clareza. Não ia assinar nada, mas dessa vez precisava de alguém do lado dela. Alguém que não tivesse medo do sobrenome Almeida. Pegou o celular e começou a procurar de novo, com mais critério, mais cuidado, procurando alguém fora do círculo do Rodrigo, fora da cidade se precisasse. Ia encontrar. Tinha que encontrar. O bebê deu um chutinho suave enquanto ela escrevia. Marina parou 1 segundo, colocou a mão na barriga. "Estou aqui", falou baixinho. "A gente vai resolver isso." O jantar de comemoração dos 10 anos do Grupo Almeida foi num sábado à noite, num espaço alugado na Zona Sul. Pé direito alto, iluminação aconchegante, nome da empresa projetado na parede do fundo. Umas 130 pessoas, sócios, investidores, fornecedores. O tipo de evento onde todo mundo aparece sorrindo porque todo mundo quer alguma coisa. Marina foi porque Rodrigo disse que seria estranho ela não ir. "É uma data importante, você é minha esposa." Foi. De vestido azul marinho, cabelo preso, barriga já bem aparecendo. A noite começou bem, na superfície. Cumprimentos, abraços, gente perguntando da gravidez com aquele entusiasmo meio exagerado de quem não sabe o que dizer. Marina respondia com tranquilidade, se mantinha presente, tomava água enquanto todo mundo tomava vinho. Foi nos discursos que começou. Rodrigo pegou o microfone perto das 9h30. Era bom para isso. Falar em público com aquela mistura de seriedade e humor que fazia as pessoas gostarem dele sem saber bem por quê. 10 anos é tempo suficiente para aprender que nem tudo que parece investimento é, de fato, disse com aquele sorriso de lado. Às vezes, o que parece uma boa oportunidade é só alguém querendo participar dos resultados sem ter arriscado nada. Algumas pessoas riram. Eram comentários sobre negócios, pelo menos na superfície. Mas Rodrigo olhou para Marina quando falou aquilo. Rápido, uma fração de segundo. Mas ela viu. E 2 mulheres na mesa ao lado também viram. Trocaram um olhar discreto.
Marina não reagiu. Segurou o copo de água com as duas mãos e continuou olhando para frente. Fernanda chegou na mesa da Marina durante o coquetel que veio depois dos discursos. Chegou sorrindo, com uma taça de espumante na mão, como se fosse uma visita casual. "Você tá bem?" perguntou, com aquela voz de preocupação que não convencia ninguém que prestasse atenção. "Tô, obrigada. Pergunto porque, sei lá, você parece meio tensa." Fernanda inclinou a cabeça. "A gravidez é puxada, principalmente quando a gente tem muita coisa na cabeça, né?" Antes que Marina pudesse responder, um sócio chamado Henrique se aproximou. Cumprimentou Fernanda com familiaridade e olhou para Marina com aquele tipo de simpatia forçada. "Marina, tudo bem? Rodrigo me disse que você está tendo uma gravidez meio complicada, emocionalmente, sabe?" Ela sentiu o estômago apertar. "Rodrigo disse isso? Ah, ele está preocupado com você." Henrique levantou as sobrancelhas. "É normal, né, essa fase?" Fernanda concordou com a cabeça séria, como se estivesse corroborando um diagnóstico. Marina entendeu o que estava acontecendo. Não era uma conversa, era uma construção. Tijolo por tijolo, a imagem de uma mulher instável, emocional, difícil, sendo montada na frente de todo mundo com um sorriso no rosto. Nas mesas ao redor, as conversas continuavam. Ninguém tinha parado para defender a Marina. Ninguém tinha questionado nada. Ela ficou calada por mais uns 40 minutos, observando, esperando. Mas quando ouviu Fernanda dizer para outro grupo, num tom um pouco alto demais para ser casual, que o Rodrigo está aguentando muita coisa, a situação em casa não é fácil, algo em Marina decidiu que já chega. Levantou. Foi até onde Rodrigo estava, num grupo de 4 pessoas, e chegou com voz calma, mas audível. "Rodrigo, posso te pedir uma coisa?" Ele virou. Franziu levemente a testa. "Agora?" Agora. Quero que você pare de falar da nossa vida particular para essa gente." Disse com firmeza, sem gritar, sem tremer. "Seja lá o que você está contando, isso é entre nós." O grupo emudeceu. Por uns 3 segundos, Rodrigo não disse nada. Tinha alguma coisa no tom dela que ele não esperava. Uma das mulheres do grupo olhou para o chão, constrangida. Marina sentiu por um instante que tinha funcionado, que o simples ato de falar tinha devolvido alguma coisa para ela. Aí Fernanda apareceu do lado do Rodrigo, com aquele timing tão perfeito que não podia ser coincidência. "Gente, desculpa a interrupção", disse ao grupo com leveza profissional. "Marina, a gente precisa entender uma coisa. Você trouxe documentos da empresa para casa esse mês, né? Rodrigo me pediu para confirmar com você. Era mentira. Limpa, específica, lançada no momento exato. Não trouxe documento nenhum. Tem um e-mail aqui que diz o contrário." Fernanda pegou o celular, fingiu olhar alguma coisa. "Talvez seja um mal-entendido." O grupo voltou os olhos para Marina. A mulher que estava defendendo a própria dignidade agora parecia suspeita de outra coisa. A narrativa tinha virado em menos de 20 segundos. Rodrigo não disse nada. Não defendeu a Marina. Só olhou para ela com aquela expressão de quem lamenta, como se ela tivesse confirmado tudo que ele tinha dito antes. Eram quase meia-noite quando Rodrigo pegou o microfone de novo. Disse que queria fazer um brinde final. Agradeceu aos sócios, agradeceu à equipe. E aí, com uma pausa calculada, virou para onde Marina estava sentada e disse: "Quero também falar sobre honestidade, que é a base de qualquer relação, seja profissional ou pessoal." Fez uma pausa. "Às vezes a gente só descobre o valor disso quando é testado de verdade. Quando alguém tenta convencer a gente de uma versão da realidade que não coincide com os fatos." Risadas baixas, murmúrios. "Inclusive", continuou, com o sorriso firme, "eu já solicitei um exame de DNA, porque nenhum homem aqui precisa aceitar uma história só porque alguém diz que é verdade." O silêncio que caiu foi diferente dos outros silêncios da noite.
Esse pesou. Algumas pessoas olharam para Marina. Outras desviaram o olhar, com vergonha de estar ali. Um homem na mesa do fundo pousou a taça devagar, como se qualquer barulho fosse inapropriado. Marina sentiu o rosto queimar. O coração acelerou, mas ela não se mexeu, não chorou, não saiu correndo. Ficou sentada com as mãos no colo, olhando para o marido. E quando o silêncio já estava insuportável, quando Rodrigo levantou a taça, como se o assunto estivesse encerrado, ela abriu a boca. A voz saiu baixa, mas o salão estava silencioso o suficiente para todo mundo ouvir. Eu também solicitei. Rodrigo virou para ela. Pela primeira vez na noite, o sorriso desapareceu de verdade. 3 palavras, sem explicação, sem raiva. E naquele momento, ninguém na sala sabia exatamente o que aquilo queria dizer, mas todo mundo sentiu que alguma coisa tinha mudado. Marina pegou a bolsa devagar, empurrou a cadeira para trás e saiu do salão com passos lentos e cabeça erguida. Foi embora sozinha, mas pela primeira vez em meses não sentia medo. O estacionamento estava quase vazio quando Marina chegou no carro. Entrou, fechou a porta e ficou assim, imóvel, com a bolsa no colo e o envelope dentro. Lá fora, um manobrista atravessava o asfalto assobiando baixinho. Um casal saiu pela porta conversando animado. A vida normal das pessoas seguia como se nada tivesse acontecido. Apoiou a testa no volante. Não veio choro, não veio raiva. Veio aquele cansaço profundo que não passa com sono, o cansaço de fingir, de calcular, de aguentar, de estar grávida e sozinha num salão cheio de gente. Ficou pensando no acordo da dona Helena. 150 mil. Pensão. Ir embora. Parecia tão simples assim. Números num pedaço de papel. Assina aqui e acabou. Não precisa mais lutar, não precisa mais aparecer em jantar nenhum, não precisa mais sorrir pra gente que tá te destruindo em silêncio. A mão foi até a bolsa sem querer. Tocou o envelope. Pensou, eu podia ir agora mesmo, essa semana, ligar para minha mãe em Belo Horizonte, pegar o que é meu e sumir da vida dele sem fazer barulho. E essa opção doeu mais do que qualquer coisa que Rodrigo tinha dito no microfone. Porque sabia que não era fraqueza querer descansar, era humano, e ninguém tinha o direito de julgar ela por isso, especialmente sem ter passado um único dia no lugar onde ela estava. Mas tinha uma coisa que não saía da cabeça dela, aquela frase no microfone. Nenhum homem aqui precisa aceitar uma história só porque alguém diz que é verdade. Dita com sorriso, com taça levantada, na frente de 100 pessoas. Já não era só uma traição, era uma anulação. Ele estava construindo uma versão do mundo onde ela não existia como pessoa. Existia só como um problema a ser resolvido. E o bebê que crescia dentro dela ia nascer nesse mundo. Marina levantou a cabeça do volante. Não, não com esse filho, não do jeito que ele planejou. Respirou fundo, ligou o carro e foi para casa. Eram quase 2 da manhã quando o celular vibrou. Já estava deitada, sem conseguir dormir, olhando para o teto. Rodrigo não tinha voltado. Ou se voltou, dormiu no quarto de hóspedes. A mensagem era de um número que ela não tinha salvo. Sem apresentação, sem explicação. Só um link e 3 palavras. Você precisa ver isso. Ficou olhando uns 30 segundos. Podia ser qualquer coisa. Podia ser armadilha. Mas abriu. Era um arquivo. Prints de e-mails internos da empresa do Rodrigo. Trocas entre ele e o contador. Um homem chamado Marcelo Sotero. Datas do mês anterior. Do mês em que ela tinha descoberto a gravidez. As mensagens falavam de transferência de ações, reorganização de ativos, quantias sendo movidas para o nome de uma empresa nova, registrada há 4 meses, no nome da Fernanda. Marina leu 3 vezes. Devagar. Não estava só traindo ela.
Estava esvaziando o patrimônio antes de pedir o divórcio. Cada bem que sairia da partilha, sumindo aos poucos, transferido para fora do alcance dela enquanto ela estava grávida e distraída tentando sobreviver emocionalmente. A pensão de 150 mil, o acordo silencioso, a pressão para ela assinar rápido, tudo fazia sentido agora. Ele precisava que ela fosse embora antes que alguém percebesse o que estavam movendo. Ficou sentada na cama, o celular na mão, o coração acelerado. Quem tinha mandado aquilo? Por quê? E quanto mais tinha, que ela ainda não sabia. Não ia conseguir responder essas perguntas sozinha. E dessa vez, não podia errar na escolha de quem pedir ajuda. Abriu o bloco de notas do celular e começou a escrever o nome que tinha pesquisado 2 dias antes. Uma advogada, da capital, mas com escritório na cidade, especialista em direito de família e empresarial. A doutora Carla Mendes. Na manhã seguinte, Marina ia ligar. Sem duvidar dessa vez. O escritório da doutora Carla Mendes ficava num edifício comercial no Itaim, num andar alto com vista para a cidade, sem aquele ambiente de escritório caro tentando intimidar. Simples, organizado, direto. Marina chegou 10 minutos antes. Levava o envelope, os prints que tinha recebido no celular e um caderno onde tinha anotado tudo o que lembrava. Datas, quantias, conversas, nomes. Carla entrou na sala sem cerimônia. 50 e poucos anos, cabelo curto, óculos. Cumprimentou com um aperto de mão firme e foi direta. Me conta tudo, sem filtro, sem preocupação de parecer razoável. Preciso dos fatos, não da versão educada deles. Marina gostou disso. Falou por quase 1 hora. A traição, o jantar, o acordo da sogra, os 2 escritórios que recusaram o caso, a mensagem anônima, os prints financeiros. Carla não interrompeu nenhuma vez, só anotava. Quando Marina terminou, a advogada ficou uns 10 segundos em silêncio, revisando as anotações. Você guardou os prints originais? Estão no celular. Tenho print com data e hora. O envelope do DNA você abriu? Ainda não. Carla levantou o olhar. Por quê? Porque quando eu abrir não tem volta. Queria ter alguém do meu lado antes. A advogada ficou olhando para ela um momento. Depois concordou levemente com a cabeça, como quem reconhece uma jogada bem pensada. Pensou certo. Fechou o caderno. Olha, eu já vi casos complicados. Marido rico, rede de proteção, advogado para todo lado. Perdi alguns. Mas o que você tem na mão, se for o que parece, é diferente. Fez uma pausa. Vou pegar seu caso. Mas você vai ter que confiar no meu ritmo, sem movimento precipitado, sem confronto antes da hora. Combinado? Combinado. Então a gente vai destruir ele do jeito certo. 3 dias depois, Carla ligou pedindo para Marina ir ao escritório com urgência. Quando chegou, tinha uma pasta nova em cima da mesa. Carla abriu sem rodeios. Contratei um contador independente para analisar os prints que você recebeu. Ele confirmou o que eu suspeitava. Passou algumas folhas. Nos últimos 6 meses, Rodrigo transferiu quase 2.300.000 reais em ativos para uma nova holding. Essa holding está no nome da Fernanda como sócia majoritária, mas o endereço fiscal é o mesmo escritório da empresa dele. Marina ficou olhando para o papel. Ele criou uma empresa para esconder patrimônio. Exato. E a data não é coincidência. Os primeiros movimentos começaram 3 semanas depois que você descobriu a gravidez. Carla bateu de leve na mesa com o dedo. Ele soube que a situação ia complicar e começou a se proteger antes de qualquer confronto. A raiva que Marina sentiu não foi aquela raiva quente, de choro e grito. Foi uma raiva fria, densa, do tipo que clareia a cabeça em vez de nublar. E a pensão que a mãe dele me ofereceu, disse Marina devagar, 150 mil. Era uma fração do que ele estava tirando enquanto pedia para eu assinar. Menos de 10%. Carla olhou direto para ela.
Ele apostou que você não ia descobrir a tempo. Marina respirou fundo. O que a gente faz com isso? Guarda, por enquanto. A advogada fechou a pasta. Porque isso só prova irregularidade financeira. Mas para você conseguir tudo o que tem direito, partilha justa, guarda, indenização por dano moral, a gente precisa de mais. Precisa que ele se exponha, publicamente. Marina entendeu onde Carla queria chegar. A reunião de sócios, disse. Ele tem uma reunião trimestral daqui a 2 semanas. A advogada sorriu pela primeira vez desde que começou a conversa. Agora você está pensando igual eu. Nos dias seguintes, o plano foi tomando forma. Carla contatou o contador independente, um homem chamado Cláudio Antunes, que aceitou servir como testemunha técnica. Marina abriu o envelope do DNA na presença da advogada. O resultado era exatamente o que esperava, e agora estava autenticado em cartório. Mapearam quem estaria na reunião. Sócios minoritários, sócios financeiros, 2 representantes de um fundo de investimento que estava avaliando entrar na empresa do Rodrigo. Público perfeito. O momento em que ele vai estar mais vulnerável é quando se sentir mais seguro, explicou Carla, enquanto as duas revisavam o material numa tarde de quarta. Deixa ele abrir a reunião. Deixa ele falar de crescimento, de resultado, de futuro. E quando ele estiver no auge da arrogância, você entra. E se ele tentar me barrar na porta? Você é sócia indireta pelo regime de casamento e tem convite formal de um dos sócios minoritários. Carla levantou uma sobrancelha. Ele não pode te barrar legalmente. Se tentar, já é ponto a nosso favor. Marina concordou. Começava a acreditar de verdade que aquilo podia funcionar. Foi na noite anterior à reunião que o plano quase desmoronou. Carla ligou às 10 da noite. A voz dela estava controlada, mas Marina conhecia aquele tom. Cláudio recebeu uma visita hoje à tarde. Um homem que ele não conhece, dizendo que seria melhor ele não ir amanhã. Não foi ameaça direta, mas foi ameaça. Marina sentiu o chão tremer um pouco. Ele vai desistir? Tá duvidando, mas tem mais. Carla fez uma pausa. Rodrigo mudou o formato da reunião. Em vez de espaço aberto com todos os sócios, agora é só diretoria restrita, 10 pessoas, entrada fechada. Vazou alguma coisa. Ou alguém avisou ele, não sei quem ainda. Marina ficou em silêncio, processando. Então, o que a gente faz? Depende de você, disse Carla. Posso adiar. Esperar uma janela melhor, montar um caso mais longo na justiça, ou a gente improvisa amanhã com o que tem, sem Cláudio, numa sala menor, com menos público. Sala menor significa menos gente vendo. Significa menos para ele controlar também. Marina pensou no envelope, nos prints, no resultado do DNA autenticado. Pensou no Rodrigo no microfone com a taça levantada e o sorriso que não chegava nos olhos. Pensou em assinar um papel e ir embora para Belo Horizonte. E descartou essa ideia pela última vez. A gente vai amanhã, disse, com o que tem. Carla ficou muda 1 segundo. Então chega aqui às 8. É agora ou nunca. Marina chegou no escritório às 8 em ponto. Carla já estava lá de pé, com 2 cafés na mesa e um mapa mental rabiscado num bloco grande de papel. Do lado dela, sentado numa cadeira com uma pasta no colo, estava um homem que Marina não conhecia. Ele é o Fábio, disse Carla. Jornalista. Cobre economia e mercado financeiro há 15 anos. Não vai publicar nada sem sua autorização. Mas a presença dele como testemunha independente vale mais do que qualquer câmera que ele pudesse trazer. Fábio levantou, apertou a mão de Marina com firmeza. Acompanho o Grupo Almeida há 2 anos. Se o que a Carla me mostrou for real, isso vai além de um caso de família. É real, disse Marina. Ele concordou. Voltou a sentar. Carla começou a detalhar o plano em voz alta, passando o dedo pelo bloco de papel enquanto falava. Sem Cláudio, o contador, perdiam a voz técnica que explicaria os números com autoridade. Precisavam compensar isso com clareza.
Os prints sozinhos são difíceis de contestar porque tem data, hora e endereço de e-mail corporativo, explicou Carla. Mas a gente não pode só mostrar papel. Precisa que ele reaja. A reação dele vai valer mais do que qualquer documento. Como a gente garante que ele reaja mal? Perguntou Marina. Não garante. A gente provoca. Carla virou o bloco de papel. Tinha uma sequência numerada. Você entra depois que ele já tiver aberto a reunião, já tiver falado de resultados, de crescimento, do futuro brilhante da empresa. Quando ele estiver confortável, você pede a palavra. Ele vai tentar te ignorar. Aí o Fábio, que vai estar sentado como convidado de um dos sócios minoritários, confirma que você tem direito de falar. Fez uma pausa. Aí você faz a sequência que a gente ensaiou. Passaram a hora seguinte ensaiando. Carla fazia o papel de Rodrigo, interrompendo, desacreditando, tentando virar a narrativa. Marina repetia as frases, ajustava o tom, aprendia onde pausar, onde avançar, quando deixar o silêncio trabalhar por ela. Não era um roteiro decorado, era uma lógica, uma ordem de apresentação que tornava cada negativa do Rodrigo mais incriminadora que a anterior. Se ele negar o documento A, você apresenta o B, diz Carla. Se ele disser que o B é falso, o Fábio confirma a fonte independente. Se ele tentar sair, você já tiver dito o suficiente para ninguém naquela sala poder fingir que não ouviu. Marina respirou fundo. E o resultado do DNA? Esse vai no final. É o golpe final. Carla olhou fixo para ela. Não gasta cedo. Deixa ele se enroscar com as próprias palavras primeiro. 11 da manhã, o celular de Carla vibrou. Ela leu a mensagem, não disse nada por uns 3 segundos. Rodrigo mudou o lugar. A reunião não é mais no escritório dele, é no centro empresarial, no salão privativo, acesso por convite nominal. Fábio franziu a testa. Convite nominal significa que meu nome não vai estar na lista. Exato. Carla jogou o celular na mesa com mais força do que pretendia. Alguém avisou ele que tinha coisa errada. Marina levantou, parada perto da janela. Lá embaixo, a cidade seguia normal. Trânsito, buzina, gente andando apressada. Quem tem convite nominal para essa reunião? Perguntou. Os 10 diretores e 2 representantes do fundo de investimento. Carla cruzou os braços. Sem acompanhante. E a esposa do presidente do grupo? Marina virou. Entra ou não entra? Carla abriu a boca. Fechou. Pensou. Não tem protocolo que impeça legalmente a entrada de uma cônjuge num evento societário aberto a convidados externos. Disse devagar. Se você chegar junto com o convite de um dos diretores que está do seu lado e o Rodrigo tentar te barrar na entrada na frente dos representantes do fundo, vai parecer exatamente o que é. Alguém com coisa para esconder. Isso. Fábio levantou. Eu posso entrar como assessor de imprensa de um dos representantes do fundo. Tenho contato com um. Deixa comigo. Os 3 ficaram em silêncio um momento, cada um processando. Depois Carla pegou a pasta, bateu de leve na mesa e disse. Todo mundo sabe onde fica o centro empresarial? Marina pegou a bolsa. O envelope estava ali dentro, junto com os documentos, junto com tudo que tinha guardado por semanas, enquanto fingia que estava bem. Sei, disse. Então a gente se encontra lá, separados, sem aparecer juntos antes da hora. Carla colocou os óculos. Você entra primeiro. Mantenha calma. Espera ele sentar no trono dele. Marina concordou. E aí? Carla abriu a porta do escritório. Aí você lembra de tudo que ele fez com você enquanto você ficou calada e usa cada segundo disso. O centro empresarial tinha aquele cheiro de lugar antigo e importante. Madeira envernizada, ar-condicionado na temperatura exata do conforto, silêncio de quem está acostumado a ser ouvido. O salão privativo tinha uma mesa comprida no centro, cadeiras de courino, copos de água já servidos, 10 diretores, 2 representantes do fundo e Marina, sentada numa cadeira lateral,
que ninguém tinha questionado porque ela chegou acompanhando o diretor Maurício, o único na mesa que sabia de tudo. Rodrigo entrou às 2 da tarde em ponto. Terno cinza escuro, gravata vinho, aquela postura de quem nunca precisou pedir licença para entrar em lugar nenhum. Cumprimentou cada um com aperto de mão e nome, de memória, como sempre fazia. Quando chegou na Marina, parou meio segundo. Os olhos apertaram de leve, mas não disse nada. Seguiu em frente. Não ia fazer cena antes da hora. Esse era o estilo dele. A reunião começou com o relatório trimestral. Rodrigo na cabeceira, slides projetados na parede, voz firme e números alinhados. Era bom para isso. Transformar planilha em narrativa. Fazer os gráficos parecerem conquistas pessoais. Crescimento de 18% em relação ao mesmo período do ano passado, disse, batendo de leve na mesa com o dedo. Isso não acontece por acaso. Acontece porque tomaram as decisões certas na hora certa, pelas pessoas certas. Olhou para os representantes do fundo enquanto dizia isso. Eles anotavam. Temos novos projetos em estruturação que vão ser apresentados formalmente no próximo trimestre. Posso adiantar que o volume de captação previsto é o maior da história da empresa. Sorriu. E para quem ainda tem dúvidas sobre a solidez dessa operação, os números estão aqui. Transparentes, como sempre foram. Transparentes. Marina olhou para a mesa. Respirou pelo nariz. Fábio estava sentado 3 cadeiras à direita dela, de paletó e um crachá de assessoria que ninguém tinha questionado. Quando ela levantou ligeiramente os olhos, ele fez um sinal quase imperceptível. Rodrigo abriu a palavra para perguntas. 2 diretores falaram sobre prazos. Um representante do fundo perguntou sobre exposição cambial. A reunião seguia o roteiro de sempre. Aí Marina pousou a mão na mesa e disse com voz clara: Posso fazer uma pergunta? O silêncio foi imediato. Rodrigo virou para ela com uma calma que custou a manter. Esse não é o espaço adequado, Marina. É o espaço adequado, sim, disse Maurício do lado dela sem levantar a voz. Ela tem legitimidade para estar aqui. Rodrigo olhou para o Maurício, depois de volta para Marina. O maxilar travou. Pode falar, disse. O tom era de quem está fazendo um favor. Marina abriu a pasta que tinha no colo, tirou 3 folhas grampeadas e colocou em cima da mesa, empurrando para o centro. Esse é um relatório preparado por um contador independente, o Cláudio Antunes, com registro ativo, sem vínculo com nenhuma das partes aqui presentes. Falou devagar, sem pressa. Ele analisou movimentações financeiras do grupo nos últimos 8 meses. O que encontrou foi a transferência de R$2.300.000 em ativos para uma empresa chamada Prime Capital, registrada há 6 meses com o mesmo endereço fiscal deste grupo. Murmúrio baixo na mesa. Rodrigo não pegou o papel, só olhou. Isso é uma acusação sem fundamento trazida por alguém com interesse direto em desestabilizar essa empresa num momento estratégico. A voz dele estava controlada, mas tinha alguma coisa diferente agora. Uma dureza que não era confiança, era contenção. A Prime Capital é uma estrutura societária legítima, criada para otimização fiscal. Qualquer advogado aqui confirma que é prática comum. Talvez, disse Fábio de onde estava sentado, devagar, sem drama, mas a prática comum não costuma envolver o nome da sócia pessoal do presidente como titular majoritária. Rodrigo virou para ele. Quem é você? Fábio, assessoria de imprensa de um grande fundo de investimentos. Fez um gesto leve em direção a um dos representantes do fundo que não desmentiu. Acompanho esse mercado há 15 anos, e esse tipo de estruturação, com esse timing, levanta perguntas que qualquer investidor sério vai querer responder antes de assinar qualquer aporte. Os 2 representantes do fundo trocaram olhar. Posso ver esse relatório? Perguntou um. Marina empurrou o documento na direção dele antes que Rodrigo pudesse responder. Isso é uma manobra orquestrada, disse Rodrigo, mais alto agora.
Minha esposa está passando por um momento emocional difícil e está sendo usada por pessoas com interesse em... Tem mais, disse Marina. Tirou a segunda folha. Prints dos e-mails internos com datas, endereços corporativos e valores. Colocou na mesa com a mesma calma de antes. Essa é a troca de e-mails entre você e seu contador interno, com datas que coincidem exatamente com o início das movimentações. Fez uma pausa. 3 semanas depois que eu descobri que estava grávida. O silêncio dessa vez foi diferente. Rodrigo abriu a boca, fechou, e pela primeira vez naquela tarde não teve resposta pronta. O diretor à esquerda de Rodrigo pegou o documento e começou a ler. Devagar, linha por linha. Os olhos dele pararam num ponto específico da segunda página. Não disse nada, só virou o papel para o colega do lado conseguir ver. No outro canto da mesa, um dos representantes do fundo tirou os óculos, limpou na gravata e colocou de novo, como se precisasse ter certeza de que estava lendo direito. Rodrigo. A voz veio do Henrique, o mesmo sócio que semanas atrás tinha tratado a Marina com aquela pena condescendente no jantar. Agora o tom era diferente, seco. Isso tem seu endereço de e-mail corporativo. E-mail pode ser falsificado. Rodrigo continuava de pé, mas alguma coisa na postura tinha mudado. O peso do corpo distribuído diferente, menos expansivo. Pode, disse Fábio, abrindo o notebook que tinha em cima da mesa. Por isso, trouxe o cabeçalho técnico de cada mensagem, com servidor de origem e autenticação. Para quem entende de TI, isso não se falsifica sem acesso direto ao servidor da empresa. Um dos diretores mais novos, que até então não tinha falado, se inclinou para frente. Você tem acesso a isso como... Fonte interna, disse Fábio, sem dar mais detalhes. Rodrigo bateu a palma da mão na mesa. Não forte, mas o suficiente para fazer os copos de água tremerem. Isso é invasão de sistema. Qualquer coisa obtida desse jeito é inadmissível. Admissibilidade é algo que um juiz vai decidir, disse Carla. Ninguém tinha notado quando ela entrou. Estava de pé perto da porta, pasta na mão, como se sempre tivesse feito parte da reunião. Doutora Carla Mendes, advogada da Marina Almeida, avançou 2 passos. E para constar, a obtenção desse material foi voluntária. A fonte veio até nós. Rodrigo olhou para Carla, depois para Marina, depois para o Maurício, que estava sentado de braços cruzados e expressão fechada. Você sabia? Disse Rodrigo para o Maurício. Não era pergunta. Maurício não respondeu. Um dos representantes do fundo começou a guardar os documentos que tinha na mão dentro da maleta. Devagar, com aquele cuidado de quem se prepara para sair e não quer deixar rastro de que esteve ali. O outro representante falou baixo com o colega. 2 palavras, 3. Depois levantou. A gente vai ter que suspender qualquer conversa sobre o aporte até essa situação estar formalmente esclarecida. Ajeitou a cadeira no lugar. Lamentamos o inconveniente. Rodrigo abriu a boca. Mas os 2 já estavam saindo. E foi aí que Henrique, o sócio, empurrou o documento de volta para o Rodrigo e disse, sem olhar para ele, você vai precisar de um advogado muito bom. Rodrigo ficou de pé na cabeceira da mesa enquanto a sala se reorganizava em volta dele. 2 cadeiras foram empurradas para trás. Uma conversa paralela começou baixinho entre 2 diretores. O salão, que antes era o palco da segurança dele, foi ficando aos poucos pequeno demais para tanta coisa. Tentou uma última vez. Marina. A voz dele estava baixa agora, sem microfone, sem plateia de jantar. Só ele, ela e as pessoas que ainda estavam na sala, sem saber para onde olhar. Você não precisa fazer isso assim. Dá para resolver entre a gente. Dava, disse ela. Você escolheu resolver em público, no microfone, com taça levantada. Ele fechou os olhos um segundo. Vou te destruir na justiça. Com que patrimônio? Perguntou Carla com uma calma que era quase cordial. O que está no Brasil ou o que foi transferido para Prime Capital? Rodrigo virou para ela. Quem te contratou para...
Sua esposa. Carla abriu a pasta. E antes que você pergunte, a gente tem medida cautelar de bloqueio de bens, protocolada hoje às 11h40. Qualquer movimentação nas contas do grupo ou da Prime Capital, a partir de agora, constitui desobediência à ordem judicial. O rosto de Rodrigo mudou. Não foi um colapso dramático, não foi choro, não foi grito. Foi mais sutil e mais pesado que isso. Foi o rosto de alguém que percebe, num segundo específico, que o chão que achava que pisava não existe mais. Você não... Parou. Recomeçou. Você não vai ficar com nada. Já tem o suficiente, disse Marina. Tirou o último envelope da pasta. Colocou em cima da mesa com cuidado, como quem pousa alguma coisa que carregou tempo demais. Resultado de exame de DNA, autenticado em cartório, solicitado por mim no 2º mês de gravidez. Empurrou na direção dele. Antes de você gastar dinheiro com o exame que pediu no discurso do brinde. Rodrigo não abriu o envelope, mas Maurício abriu. Pegou sem pedir licença, desdobrou a folha, leu a primeira linha. Devolveu para a mesa sem dizer nada. Não precisava. O que estava escrito ali era o fim de qualquer argumento que Rodrigo ainda pudesse ter. Henrique levantou, abotoou o paletó e foi embora sem se despedir. 2 diretores seguiram ele. A sala foi esvaziando devagar, com aquela pressa constrangedora de quem quer ir antes de ficar associado ao que está acontecendo. Fernanda, que tinha entrado em silêncio pelo fundo da sala minutos antes, saiu pela mesma porta sem ter dito uma palavra. Rodrigo ficou de pé na cabeceira de uma mesa quase vazia. Carla se aproximou e colocou um segundo documento na frente dele. Notificação extrajudicial. Você tem 72 horas para nomear advogado. Te recomendo a não perder tempo. Ele não respondeu. Marina pegou a bolsa, ajustou a alça no ombro e olhou para ele uma última vez. Não tinha raiva no rosto dela. Não tinha triunfo, tinha só o cansaço de quem finalmente soltou um peso que carregou tempo demais. Saiu, sem correr, sem olhar para trás. E o silêncio que ficou naquela sala foi o tipo de silêncio que não tem resposta. O corredor do centro empresarial estava vazio quando Marina saiu do salão. Caminhou devagar, passando pelo espelho grande perto da escada. Parou um segundo. Olhou a própria imagem, o vestido, a barriga, o cansaço no rosto que não era fraqueza, era o tipo de exaustão que vem depois de algo real. Carla apareceu do lado dela no reflexo. Ficaram as duas ali um momento, sem dizer nada. Você foi muito bem, disse Carla, sem exagero, sem euforia, só a afirmação direta de alguém que já viu muito e sabe reconhecer quando algo foi bem feito. Marina concordou. Não conseguiu sorrir ainda, mas concordou. Desceram juntas, saíram pela porta principal. Na calçada, Carla apertou o braço dela uma vez, rápido, firme, e disse que ligava no dia seguinte para os próximos passos. Marina entrou no carro. Ficou sentada uns 2 minutos com as mãos no volante, olhando o movimento da rua. Uma senhora atravessando com sacola de mercado, um menino de bicicleta, um casal sentado num banco da praça. A vida ordinária das pessoas continuando, completamente alheia ao que tinha acabado de acontecer naquele salão. Ligou o motor e foi para casa. Dormiu 11 horas seguidas, pela primeira vez em meses. 3 semanas depois, Rodrigo saiu do escritório central do grupo numa terça à tarde, carregando uma caixa de papelão. Sem crachá, sem segurança, sem o sorriso de sempre. O porteiro do prédio segurou a porta para ele sair. Não disse nada. No dia seguinte, Fernanda não atendeu nenhuma das 6 ligações que ele fez. Marina assinou o contrato numa sala de reuniões iluminada, no 12º andar de um prédio no Itaim. Era uma agência de comunicação que ela tinha contatado meses atrás, antes de tudo aquilo, quando ainda pensava que talvez pudesse construir alguma coisa por conta própria enquanto o casamento desmoronava. Eles tinham guardado a proposta.
Assinou com a caneta dela, devolveu, e a mulher do outro lado da mesa disse com um sorriso genuíno: Bem-vinda. Marina foi andando. 4 quarteirões até o carro, sol de fim de tarde na cidade, aquele calor que cansa, mas também abriga. Colocou a mão na barriga enquanto caminhava. Viu? Disse baixinho. A gente resolveu. Foi numa manhã de sexta que Marina entrou no elevador do prédio dela e deu com Dona Helena. A sogra levava uma caixa no colo. Provavelmente coisas que Rodrigo tinha deixado no apartamento deles, que agora era só da Marina. Tava de costas, esperando o elevador subir. Quando as portas abriram no andar dela, Dona Helena virou. Os olhares se encontraram. A mulher que tinha colocado um acordo em cima da mesa e dito, você tem até sexta, estava agora em silêncio, com uma caixa de papelão nos braços e sem nenhuma das certezas que teve naquele dia. Marina segurou a porta do elevador aberta. Esperou Dona Helena sair. A sogra passou por ela sem dizer nada, cabeça ligeiramente baixa. Marina também não disse nada, não tinha o que dizer. Não tinha satisfação, não tinha frase final guardada para aquele momento. Soltou a porta e entrou no apartamento. Colocou as chaves na mesa. Foi para a cozinha. Fez um chá. E sentou perto da janela com a xícara nas mãos, olhando a cidade do outro lado do vidro, pensando em absolutamente nada por uns minutos. Isso também era uma vitória. Talvez a maior de todas. Essa história me marcou de um jeito que não sei explicar direito. Vi uma mulher ser humilhada no momento mais vulnerável da vida dela. Grávida, sozinha numa sala cheia de gente, com o nome sendo destruído em voz alta por alguém que devia proteger ela. E fiquei pensando, quantas pessoas teriam assinado aquele papel e ido embora? Quantas teriam achado que era o certo? Não poderia julgá-las, porque às vezes o mais difícil do mundo não é enfrentar, é acreditar que você tem o direito de enfrentar. O que me arrepia na história da Marina não é o desfecho, é o momento antes do desfecho. É ela sozinha no carro, no escuro, com o envelope na mão, pensando em desistir e decidindo não desistir mesmo sem ter nenhuma garantia de que ia funcionar. Isso é o que ninguém vê. É o que não aparece no final feliz. É a decisão invisível que acontece quando ninguém está olhando. Saí dessa história acreditando de verdade que existe diferença entre ser destruído e se deixar destruir. E que essa diferença mora numa decisão que às vezes cabe em 3 palavras ditas em voz baixa num salão em silêncio. Se essa história te tocou de alguma forma, se você sentiu alguma coisa vendo a Marina passar por tudo isso, o like é a forma mais simples de me dizer que valeu a pena. Não te custa nada, mas significa muito para mim. Me conta nos comentários de que cidade você está assistindo. Sério, leio todos e faço questão de responder com carinho quem tira um tempinho para comentar. Me alegra muito saber de onde vocês estão me vendo. E se você acredita no poder de histórias como essa, se inscreve para não perder as próximas. O canal ainda está começando e cada nova inscrição é o que me dá o impulso e a certeza para continuar nesse caminho. Conto muito com sua ajuda. Não vai embora ainda. Escolhe uma das 2 histórias que deixei na tela para você ver na sequência. Te vejo no próximo vídeo.